Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. Vamos falar hoje da entrevista coletiva do Abel, tem alguns pontos que eu quero pegar. Vamos falar da diferença de nível, não nível econômico, nível educacional, nível cultural de Leila Pereira e Paulo Nobre, vocês vão ver. Nós vamos falar de vários assuntos aleatórios, mas de esporte também. E bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Se vocês gostam do conteúdo, porque aqui não é lixo, não é merda que eu passo pra vocês, indiquem pros seus amigos, valeu? Vamos lá. Eu falei pra vocês que o Paulo Nobre tinha feito aquele post, que tá pra todo mundo ver, não tem nada demais, que ninguém é insubstituível, que o Palmeiras é maior que todo mundo, isso e aquilo. Vocês veem como contrasta com que essa patética, essa pífia, essa 500 degraus abaixo do medíocre, inativa, inoperante, não profissional, não capacitada para sentar na cadeira que senta, para exercer o cargo que exerce, sem criatividade nenhuma? São níveis educacionais diferentes, são níveis culturais diferentes. Você percebe o nível de cada um. Quando eu falo para vocês que, na minha opinião, minhas convicções, Leila Pereira não tem roupa para ir na festa de Paulo Nobre, ela não tem a 10ª roupa, modo de falar. 2, ela num restaurante com Paulo Nobre senta na primeira mesa, ela senta depois da 40ª. É pífia, patética. Só queria fazer esse comentário, é só vocês olharem as colocações de cada um. Vou falar de Leila Pereira daqui a pouco. Eu queria também falar de uma situação. Ontem a LDU, lá em Quito, altitude, empatou com o Mirassol 0x0 e se classificou nos pênaltis. Que o Palmeiras não faça o que fez no jogo do ano passado contra a LDU. Apagão, não jogue, cagão, medroso, Abel Ferreira, tudo. Um borrão, um fralda cheia, isso e aquilo, tá? Os jogos vão ser, eu já vou avisar vocês. E a LDU, quem joga na LDU é o Daverson, um cara sensacional. O primeiro jogo das quartas de final acontecerá entre os dias 8 e 10 de setembro. A volta será na semana seguinte, entre os dias 15 e 17. E, até onde eu sei, o Palmeiras vai decidir lá. Primeiro jogo, Nubank Park, segundo jogo, Quito, tá? Eu tô pegando aqui, tem algumas notícias, inclusive, do Dudu com a Leila Pereira. Eu quero pegar para vocês e vou falar para vocês disso. Aqui. Vou falar primeiro da entrevista do Abel Ferreira. O Abel Ferreira colocou um dedo na ferida, que o futebol está doente, que presidentes, os responsáveis, presidente, as cúpulas, técnicos, comissões técnicas, jogadores, imprensa, tudo. Até aí é verdade. Só que ele toca num assunto que sempre ele quer tocar, que ele valorizou o Palmeiras, é função dele. Se ele fechou isso, é a função. Na NBA, a função de um técnico, de um coach, é exatamente essa, valorizar as franquias. Também, óbvio. Só que Abel Ferreira não vem com essa merda desse teu papinho idiota, que você quer enganar as pessoas, que aqui no Brasil e talvez até no mundo, a cultura é que não valorizam o segundo lugar, isso, aquilo, blá, 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 blá. Então deixa eu te dar um toque. Ano passado você foi vice em tudo. Você só esqueceu de dizer uma coisa, não valorizaram o teu trabalho. Como que você foi vice? Uma final de Libertadores que você bateu o recorde de nunca nenhum time não ter uma finalização em gol. Numa final de Libertadores. A final da Libertadores você é um cagão, você foi um cagão. Você foi um fralda cheio, um borra-cueca, você foi um medroso. Pelo teu esquema de jogo merda que você tem. De 3 anos e meio pra cá. Então quando você fala as coisas, fala inteira. 2,
De novo, você tocou no assunto do Luiz Pacheco. Para mim, você é totalmente invertido. O que significa isso? No Campeonato Brasileiro, você não põe o moleque. Nem fudendo, e parece que o moleque tem um futebol absurdo. Aí chega numa decisão, uma fase de mata-mata, de Libertadores, você põe o moleque no jogo da volta. Isso é normal? Isso é normal para alguém? Quer dizer, você não dá ritmo de jogo pro moleque aqui. Vai lá e se vira jogando contra... Não interessa, sendo porteiro pode ser um time menos técnico, menos isso, menos aquilo, mas tem tradição. Como que esse moleque ia se comportar? Não comprometeu, tá tudo ótimo. E se bobear, você faz a merda de queimar o moleque. É patético, o teu trabalho é patético, é nojento. Matéria da UOL, futebol, créditos UOL. Justiça acolhe recurso de Leila Pereira e Dudu vira réu por injúria e difamação. Aquele papo do VTNC, alguma coisa assim. Tá aqui, Dudu, ex-Palmeiras e hoje atacante do Atlético Mineiro, virou réu pelos crimes de injúria e difamação após as falas contra Leila Pereira, presidente do clube paulista. A decisão foi tomada por unanimidade após recurso apresentado pela presidente do Palmeiras pelos delitos de difamação e injúria cometidos em rede social. Até pela porta do sol. Aí ela fala assim, Dudu rebateu uma fala de Leila que disse que é isso que eu queria pegar. Dudu rebateu uma fala de Leila Pereira que disse que o atacante saiu do Palmeiras, abre aspas para ela, pelas portas dos fundos. Eu vou te fazer uma pergunta, Leila Pereira. Eu sempre falei isso, sempre. O Dudu entrou e saiu pelas portas do fundo. E você, Leila Pereira? Você entrou pelas portas do fundo. E se continuar assim, está saindo pelas portas dos fundos. Exatamente a mesma história. O que você tem para falar? Quando eu falo de nível educacional, cultural, nível pessoal, de pessoa, não é financeiro. Mesmo financeiro. Paulo Nobre amassa a Leila Pereira, modo de falar. Agora, educacional. A Leila Pereira não tem condição de discutir uma pessoa, ela não tem argumentos. São pobres, rasos, pequenos argumentos, lixo dela. Por isso eu gostaria de saber da vida profissional de Leila Pereira, como ela chegou nessas empresas dela, com o marido, quem montou as empresas, se ela entrou, como que ela entrou, quem era ela. Eu estou falando só da área profissional, não quero saber pessoal, não é problema meu, ela que se dane com a vida pessoal dela, para mim não é problema. Eu não falo da vida pessoal dos outros, eu quero saber profissional. Vocês entendem agora o que eu estou falando? Amanhã o Palmeiras pega o Vasco, às 4 horas da tarde, no Nubank. Vamos ver a postura desse técnico, que para mim, essa classificação foi chorada na bacia das almas. E tem os idiotas de plantão, mas isso é Libertadores, isso é aquilo, e nós temos que ser assim. Eu quero que vocês continuem falando assim, um pouco mais para frente. Eu quero ouvir vocês falarem isso. Porque vocês falam uma bosta que sai, esses argumentos de novo, pobres, rasos, pequenos. Estamos nas 3 competições, Não, você não é líder do brasileiro mais. Você não é líder do brasileiro. E vamos deixar claro uma coisa. Vamos deixar em pratos limpos. O cara, o palmeirense que não assume que o Flamengo hoje, no recorte, está jogando muito mais futebol que o Palmeiras, que o Cruzeiro está jogando muito mais futebol que o Palmeiras, aí me chamam de alienado, me chamam que eu vivo num mundo paralelo. Desde meses atrás, pessoas que falaram que eu estava vivendo um mundo paralelo, agora esses mesmos estão criticando o trabalho. Que a gente está se classificando na bacia das almas em tudo. Eu já falei para vocês uma coisa. Eu torço pro Palmeiras incondicionalmente. Confiar no Palmeiras? Nesse trabalho de merda de Leila Pereira, uma bosta de trabalho de gestão, uma bosta de trabalho de Abel Ferreira contra. Eu não confio. Eu não acredito. Agora eu torço. Eu vou torcer contra. Eu não sou os que torcem contra para os caras caírem. Porque se cair, se torcer contra e der contra, eles não vão cair. Uma presidente que não vai abrir mão do Abel Ferreira porque ele é a testa de ferro dela. Ele é o escudo dela. Ela não tem capacidade para nada. Nada.
Se o Abel Ferreira sair hoje do Palmeiras, eu vou dar um exemplo, eu vou caricaturizar. Ela chama o Celso Roth para trabalhar no Palmeiras. Ela chama o Roger Machado para trabalhar no Palmeiras. Ela não tem esse diretor lixo, profissionalmente uma merda de profissional. Ela só tem toda a gestão, toda, com todos, um ou outro que eu não conheço, eu não sei, são lixos de profissionais. Tem exceções? Deve ter. Não conheço. Eu vejo o trabalho do Scout uma merda. Eu vejo o trabalho desse departamento médico com o Paulinho, que aconteceu uma bosta. O departamento jurídico só sabe apertar Enter. Sabe por que Enter? Eles já têm uma nota oficial padronizada. Eles só completam quando é para a CBF, quando é comissão de árbitros, quando é isso, e só põe os nomes. Esse é o trabalho. Enter, pum, pum, pum. Olha, uma nota oficial. É podre, é nojento. É uma gestão que vive falando que tudo é blindado. É verdade, tudo é blindado. E a gente não sabe de nada. A gente só tem um detalhe, é blindado das merdas que acontecem lá dentro. A gente não sabe de nada do que acontece. E não vai saber, gente. Hashtag Volta Nobre, fora, some, vaza Leila Pereira, maridinho lixo, com seu conselho lixo, Anderson Barros, me dá aço ver essa gestão, essas pessoas. Buozzi. O Buozzi, ele só tem uma função no Palmeiras, especialista em dar abraço em jogador, dar tapinha nas costas. Hashtag Volta Nobre, fora, some, vaza Leila Pereira, maridinho, Anderson Barros e Buozzi, já. Só conflito de interesse, só vão pro Vasco, vão pra puta que pariu. Puta merda, cara. Ok. Tem algumas notícias agora aleatórias. São Paulo, um clube de páginas policiais, bandidagem, uma atrás do outro. Tá aí. Como é o nome do cara? O Caboclo desistiu. Óbvio que ele desistiu. O cara que foi expulso por assédio sexual, assédio moral na CBF. Mais um dos presidentes. Não tem um que se salva. Abre conversas pela contratação de Scarpa. Não tem onde cair morto. É o futebol. Santos. Quando eu falo que a imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociais é uma merda, e são muito poucos, tem exceções, mas na minha opinião são muito poucos, 5, 6, fizeram o nome do Robinho Júnior, do filho do Robinho, o monstro, o estuprador que está preso e quer diminuir pena, quer isso, que tinha que pegar prisão perpétua. Santos quer negociar o Robinho Júnior porque ele não é jogador que se esperava. Só agora vocês perceberam? Não foi vocês que idolatraram o filho de Robinho Júnior? Vai vir, vai jogar, vai fazer acontecer, vai isso, vai aquilo. Ontem eu falei disso para vocês. Sejam mais seletivos quem vocês escutam, quem vocês veem. Programas de ESPN. Tem palmeirenses que eu sou praticamente totalmente contra esses caras. Cara, sejam seletivos. É para vocês. Isso é cultura, isso é educação. Vocês vão ter a verdade. Tá aí. O Vasco vem com moral, só para vocês saberem. É domingo, desculpa. Vasco goleia o Olímpia de virada e avança nas quartas da final da Sul-Americana. O Palmeiras, eu nem vou falar o que eu penso, porque vão achar que eu sou soberano, né? Que eu estou sendo convencido. O elenco que tem o Palmeiras, 40, elenco não, porque é um elenco de merda. Tem jogadores muito bons, mas pela presidente lixo que tem o Palmeiras, nós temos um elenco maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver. Queria falar do Botafogo, que foi desclassificado após perder 6-1 e venceu por 1-0 o Cienciano. Esse time de bandido, esse time que deveria, bandido, mas entrou um cara novo, esse cara pode não ter culpa, mas está pegando o bonde andando e aproveitando de uma situação. Qual? O Botafogo está em recuperação judicial. Ele teve 7 transfers ban
E tá para ter mais 7. Não sou eu que estou dizendo, o ex-presidente Montenegro falou isso. Não pagou um centavo para ninguém, eu já contei essa história para vocês, eu já fiz um vídeo especial sobre recuperação judicial. A torcida está revoltada. Não, que o presidente deles, dessa nova... Parece que o cara mora nos Estados Unidos, e que eu estou muito animado, tá? Você está muito animado com a recuperação judicial, que você não tem que pagar porra nenhuma. Que com esse clube vai quebrar, se já não quebrou muitas empresas. E vocês aí que estão me escutando, até botafoguenses, que devem estar rindo da situação, é que nós somos espertos, nós não pagamos, nós podemos. É isso aí. Vocês podem ter família, seus idiotas, que trabalham ou trabalhavam numa dessas empresas que o Botafogo não pagou e hoje está desempregada sem receber um centavo. E não vai receber. E se receber vai ser negociado, anos, como é que se fala? Processos trabalhistas, isso e aquilo. Volto a falar, Corinthians, Santos, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Botafogo do Rio, um escândalo, clubes de bandidos, a maioria, não estou falando todos, clubes em páginas policiais, e que aquele ex-presidente, como o ex-dono, John Textor, deveria estar na prisão no Brasil e de vários lugares do mundo, dos clubes que ele tinha. Vários clubes. Internacional, Fortaleza, a maioria dos clubes deviam estar na Série D por punição. Mas o que esperar de uma entidade FIFA corrupta, lixo, mar de lama, podridão, latrina, esgoto? É só ver o presidente da FIFA, as acusações sobre ele. Não, o Ronaldo, mas ele não é condenado. Não, e eu estou vendendo terreno na lua e digo mais, se precisarem, eu mando duendes para vocês. E aí, você tem uma CBF corrupta, o presidente já tem escândalos, só que abafaram, ninguém mais fala nada. Um mar de lama, um esgoto, uma latrina, uma podridão, que nada mais é um reflexo disso. E não fazem absolutamente nada. Não perdem pontos, não caem para a Série D. Essa é a seriedade da merda, do lixo do futebol brasileiro, que nada mais é um reflexo de um povo predominantemente ignorante, 90% na minha opinião, porque 10% é Brasil. Esse povo não é Brasil, eu não considero. Eu considero o Brasil 10%, que é o melhor país do mundo, o país mais bonito, melhor terra do mundo. Esses 90% são liderados por um bandido, um condenado, um presidiário, um antissemita, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, que agora não é só ele, tem um filho, tem a gangue, o bando, a família, e que devia estar na prisão perpétua, e que tem orgulho de falar, eu nunca li um livro. Isso não é nada mais que um reflexo de um povo de 90% de vagabundos. Ontem dei exemplo para vocês, reportagem, que vivem de bolsas, e quando não, direita ou esquerda, a esquerda quer que os 10% produza para dividir com esses vagabundos, esses lixos, essa escória da humanidade. Eu deixo a reflexão para vocês, rapaziada. Por isso a minha briga nesse canal é por educação. Vão buscar educação, cultura, vão estudar, vão ler livros interessantes que vocês possam crescer, vão ver filmes interessantes que façam vocês raciocinarem. Por quê? Para a gente ter mais formadores de opinião. Com mais formadores de opinião, a gente acaba com essa corja, com essa escória da humanidade. Como acabar? A gente consegue limpar, a gente consegue colocar na prisão quem tem que ser preso, a gente consegue inverter o jogo com a educação. Um ótimo dia a todos, ótima sexta, eu agradeço.